Olá pessoal, sou a professora Cristiane Brauer-Zaikovski e nessa videoaula de hoje nós vamos falar um pouquinho de tecnologia de carnes derivados. Vamos introduzir esse importante assunto do cenário do agronegócio brasileiro e por que também não dizer do agronegócio dos 3 estados do sul do nosso país, Paraná, Santa Catarina e principalmente do Rio Grande do Sul. Além disso, também vamos conversar nesse vídeo sobre a composição química da carne, que é composta majoritariamente por água e proteínas. Então, que esses dois nutrientes podem contribuir para a qualidade do produto final? Vamos agora iniciar este vídeo. Vamos lá? A carne, ela consiste a musculatura de animais que serve como alimento. Segundo o RISPOA, Regulamento de Inspeção Industrial de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, carne de açougue consiste as massas musculares maturadas e demais tecido que as acompanham, incluindo ou não a base óssea correspondente, procedentes de animais abatidos sob inspeção veterinária. Bom, nesse vídeo nós vamos conversar daquelas espécies que nós tradicionalmente consumimos como carne de açougue. Não posso deixar de falar, primeiramente, na carne bovina, mas também há um consumo considerável no nosso país de carne suína e carne de frango, e também aqui, especialmente no sul do Brasil, de carne ovina. Então é isso, carne de açougue nada mais é que o músculo esquelético. Vai ter logo após uma série de vídeos que eu vou colocar, que eu vou disponibilizar, que vai falar então da toda a parte fisiológica, da estrutural do músculo esquelético. E esse músculo esquelético, que está sempre associado a uma base óssea, é que nós conhecemos como alimento carne. Ele vai ser transformado após o abate, esse músculo, no que a gente conhece como carne. Outros tecidos também acompanham a carne, que antes era um músculo esquelético. Eu vou dar um exemplo bem prático, todo mundo aí vai entender. Pele do frango. A pele do frango, ele é um tecido anexo. Ele faz parte da carcaça. Então, quando eu vou comprar um frango inteiro, ou sobrecoxa, coxa, sempre vai estar a pele junto com a carne. Isso a gente não observa quando a gente vai adquirir carne bovina. Porque a pele do gado bovino, depois de curtido, eles transformam no couro, que tem grande valor comercial para a elaboração de outros produtos, como por exemplo, casacos, sapatos e bolsas. Além disso, é muito importante que dependendo do corte, a base óssea correspondente, sim, ela faz parte. Então, como eu estava falando da sobrecoxa, da coxa do frango, costela também bovina, sempre a gente associa o osso e é adquirido essa base óssea juntamente quando for comprar este corte. E muito importante, procedentes de animais abatidos sob inspeção veterinária. Sim, temos que conhecer a procedência do alimento ou do derivado cárneo que estamos adquirindo. E é muito importante que seja de abatedouros que tenham fiscalização municipal, estadual ou federal para a garantia da elaboração de alimentos seguros, Lembrando esse conceito, aqueles alimentos que não oferecem risco nenhum de ordem física, química ou biológica para o consumidor. Basicamente, as espécies tradicionalmente consumidas como carne de açougue aqui no nosso país, são divididas entre 2 tipos diferentes. Então, a gente tem a carne vermelha e a carne branca. Dentro da carne vermelha, as 3 principais espécies temos o bovino, o suíno e o ovino. Claro que tem diferença da intensidade da carne vermelha, dessa intensidade da coloração vermelha entre as espécies, Óbvio que o bovino tem uma coloração, a sua carne mais vermelha que o do suíno, mas temos que pensar em muitos outros fatores. Primeiro, a concentração do pigmento vermelho, Nós vamos também ter um vídeo falando sobre esse pigmento, que é a mioglobina, que confere à carne vermelha e ela tem um importante papel porque ela tem a capacidade de armazenar oxigênio, muito importante para que o animal faça então o movimento do músculo esquelético enquanto o animal estava vivo. O suíno, dependendo da região, da localização do músculo, do corte, depois da carcaça suína,
não tem por que ter tanta hemoglobina como a questão de um músculo que não faz tanto movimento, depende muito da localização. Além disso, podemos dizer, né, fazer uma analogia, que os suínos, eles são abatidos muito jovenzinhos, né, então não chegam na sua maturidade, né, também de concentração de hemoglobina. E a carne branca, né, as duas principais espécies que se utiliza, que é muito consumida aqui no nosso país, a carne de frango, né, primeiro lugar, muito consumida, né? E também a carne de pescados. Só tome cuidado, pessoal, que muitos já pensam, mas e o salmão? O salmão é laranja. Bom, pessoal, mas a coloração laranja do salmão não tem nada a ver com a mioglobina, que é o principal pigmento da carne vermelha, tá? É um outro pigmento, faz parte da espécie. Mas, em geral, os pescados, tá? Vamos pensar no linguado, numa tainha, né? Eles têm, então, a carne branca, né? A gente pode dizer assim que o frango e o pescado, eles são animais que não se movimentam grandes distâncias, né? A gente tem que pensar no gado bovino, por exemplo, ele é criado muitas vezes, né, em pastagem, solto, tá? Tem que sustentar, né? Em média, um animal desses, como está representado ali o bovino, tem que 500 quilos, então os animais de grande porte, né? Então eles têm que ter muita sustentação para manter todo esse peso, né? E fica muito tempo em pé. Então por isso que vai ser necessário mais oxigênio para ter movimento do que animais de pequeno porte, como o frango, né? A gente pode pensar diversos cortes do frango, né? O peito é mais branco, já a sobrecoxa, a coxa é rosadinho, ou seja, tem uma certa quantidade de mioglobina, né? Em função que ali nessa região, né, da coxa e da sobrecoxa é onde o animal faz então o movimento, né? E o pescado nem isso, o pescado como ele flutua, né? Ele nada, ele flutua, ele também não precisa de grandes assim, concentrações de oxigênio para realizar movimentos, né? Além disso, os movimentos dos pescados, dos frangos são movimentos mais rápidos, então existe contrações mais rápidas, mas a gente vai ver um outro vídeo que trata então do músculo esquelético e suas diferentes fibras. Também tem um conceito mais abrangente que diz que carne é independente da espécie animal. Tá? É o tecido muscular esquelético, como já comentei, músculo esquelético, que passa por uma série de reações físicas e químicas após a sua morte, que a convertem em carne. Então eu sempre digo para os meus alunos, antes do abate, sim, músculo esquelético. Após o abate, a gente deixa de chamar de músculo e passa a chamar de carne, que é o alimento que a gente consome largamente na nossa dieta. Aqui no Brasil, então, cinco tipos, né, de animais, de classificações do reino animal, são utilizados como carne, né? E eu posso me dizer carne de açougue. Mamíferos, aves, pássaros, né? Répteis, anfíbios e peixes. Você pode pensar, répteis? Não, nós aqui no Rio Grande do Sul não costumamos consumir répteis. Mas vamos pensar que o nosso país, ele tem dimensões territoriais, né? Então a gente pode pensar lá o pessoal que mora no Pantanal. E sim, eles consomem carne de jacaré. É uma questão inerente, é cultural, né? Assim como os países, eles consomem outros tipos de carnes, né? Ou não consomem. Vamos pensar na Índia, que a vaca é um animal sagrado, né? Ou na Europa, que tem um consumo relativamente significativo de carne de cavalo, que nem dá pra pensar, né? O gaúcho querer, assim, consumir uma carne de um animal tão querido e tão tradicional quanto o cavalo, né? Então a gente tem que pensar muito que carne de açougue, o conceito de carne em geral é muito cultural, tem a ver muito com a região onde uma determinada população vive, né? Mas assim, aqui no Brasil podemos dizer que são essas 5 classificações do reino animal. Então aqui eu trouxe algumas figuras, né, para ilustrar. Bem, na parte superior à esquerda temos um gado bovino, né, umas principais espécies, né, consumidas aqui no nosso país. Eu trouxe, para não dizer o frango, que eu já trouxe um exemplo anterior de carnes brancas e vermelhas, mas temos aqui a carne de peru, né, embora aqui no nosso país costumamos consumir peru mais na noite de Natal, uma coisa bem cultural, né, até cultural de outros povos, como dos Estados Unidos, americanos, mas que a gente absorveu essa tradição. Então, muitas famílias consomem carne de peru, tá, no final do ano. Temos ali depois o exemplo do Pantanal, que eu falei, a carne de jacaré. Logo abaixo da jacaré, a carne de pescado. E por fim, do lado esquerdo do pescado, a rã
né, exemplo de anfíbio. Em relação à composição química da carne, digo, não é fácil estabelecer a composição química da carne devido às diferenças presentes nos animais em função de 5 fatores: espécie animal, raça, sexo, tipo de alimentação, corte e músculo, né, carne analisado. Bom, vamos pensar em bovino e suíno. Eu não posso dizer que a composição química é exatamente igual. Não é impossível. A espécie, né, o suíno, ele vai ter características, né, de capacidade de retenção de água, né, que são conceitos que a gente vai conversar um pouco mais adiante, né, em vídeos posteriores, né, do que a carne vermelha do bovino, né. Além disso, o tipo de fibra é bem diferente, comportamento, né, durante a cocção, durante a elaboração de produtos derivados. Então pode ser que tenha um pouco mais de água livre do que outra, né, isso é muito importante, tá? Quando eu falo em água livre, a gente tem que lembrar conceitos já vistos, né, no nosso curso, que é aquela água disponível ao desenvolvimento de micro-organismos e também para a realização de reações enzimáticas, tá? Vamos pensar em raça, agora vamos concentrar apenas no bovino, tá? Aqui no nosso país, basicamente, são produzidos 2 tipos de raças diferentes, né? Eu vou dar o exemplo do Angus, que é uma raça europeia, e o gado Nelore, que é zebuíno. Então, vai ter diferença. Um vai ter maior concentração de gordura, outro vai ter menor, outro vai ter mais concentração de proteína e vice-versa, tá? Eu sei que já tem uma tendência, né? Alguns raças de gados híbridos, né? Que tem características tanto dos zebuínos quanto de gados europeus, de raças europeias. Mas também essas raças híbridas, né? Também vão ter a sua composição química, né? Uma faixa, né? De composição química semelhante, tá? Sexo também vai ter algumas diferenças, nem tão significativas, entre o macho e a fêmea. O tipo, sim, de alimentação interfere significativamente, sim, tá? No teor de gordura, por exemplo, do animal. Então, eu não posso comparar a composição química da carcaça de um animal proveniente do criação por pastagem, solto, do que aquele gado que vive confinado e que se alimenta basicamente de ração e não se movimenta muito, né? Porque o espaço onde ele convive, né, vive é muito limitado. Numa mesma carcaça, né, eu também não posso comparar a composição química entre os diferentes cortes existentes, né? Então vamos pensar na diferença entre o filé mignon, que é o corte mais nobre da carcaça bovina, e vamos pensar numa costela ou uma picanha que tem um teor de gordura maior do que o filé mignon, que é um corte tradicionalmente magro. Claro que se o corte é mais magro, ele vai ter menor quantidade de água e vice-versa. Então, os valores que eu vou passar agora no próximo slide são valores gerais, tá? Mas que fique bem claro que esses 5 fatores podem influenciar e ter algo, não, às vezes nem tão assim significativo, mas eu não posso afirmar, tem tantos por cento de água. Não, vai depender muito da espécie animal, da raça, sexo, o tipo de alimentação e também o músculo analisado. Em linhas gerais, podemos sim dizer que o composto majoritário é a água, mas essa porcentagem de água presente na carne, ela vai variar em média, através de muitos estudos, de 65% a 80%. Eu não estou falando aqui de carne bovina, falando das espécies em geral que são tradicionalmente consumidas no nosso país como carne de açougue, tá? Em segundo lugar, temos então as proteínas que estão presentes entre 16% a 22%. Sim, podemos dizer que carne é fonte de proteína. E nutricionalmente, classificar a carne como alimento construtor, porque ele é necessário na dieta para sintetizar novas matérias vivas ao organismo, como por exemplo, novos músculos, órgãos, sangue e pele. Além disso, podemos dizer que a carne, né, independente da espécie, tem um alto valor nutricional em função que é rica em aminoácidos essenciais. Vamos relembrar este conceito?
Aminoácidos essenciais são aqueles que necessitamos consumir na nossa dieta para um pleno desenvolvimento do nosso organismo e funcionamento, porém nós não sintetizamos, ou seja, temos que consumir na dieta para poder adquirir e ter todo esse benefício, tá? Em terceiro lugar, a gente tem a gordura. Então, o nutriente de gordura vem em terceiro lugar, de 3 a 13%, seguido de cinzas, que é representado pelos sais minerais, e outros componentes minoritários. Temos aminoácidos livres, peptídeos, creatinina, nucleotídeos, carboidratos, ácido lático e vitamina A. Sendo que a vitamina A está muito associada àqueles cortes que são ricos em gordura, ou que tem maior teor que gordura, porque a vitamina A, ela é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, tem afinidade química com outras moléculas apolares, como as gorduras. Também podemos afirmar, em relação à composição química da carne, que ela é um alimento com alta perecibilidade. Significa dizer que o alimento tem alta perecibilidade, o seu tempo de vida útil é muito curto, quando é comparado com outros tipos de alimento, como os grãos, que são mais secos. Então tem uma vida de prateleira muito superior. Eu posso sim comprar um pacote de 1 quilo de arroz e guardar durante um período de tempo ali e vou consumir, né, claro, dentro do prazo de validade, não vai acarretar nenhum problema para a saúde da minha família. Agora, a carne, nem pensar, eu não tenho como deixar uma carne armazenada um mês na geladeira, ela vai ter um curto período de vida de prateleira, vamos dizer de 3 a 4 dias, desde que sempre bem conservada, né, tendo aquela toda a cadeia de frio, desde que sai do frigorífico até chegar à nossa casa, por volta de 4 graus Celsius. Então, nem vão pensar na logística, quando sai do supermercado, até a gente conseguir chegar em casa. Às vezes, né, demora um pouquinho, ou a gente passa em algum outro lugar antes de chegar em casa. Então, essa carne fica em temperaturas, digamos assim, altas não digo para nós, mas para a conservação da carne, né, muito acima de 4, que não é interessante, né? Então, quanto menos tempo a carne estiver armazenada, conservada a 4 graus Celsius, leia-se carne fresca, naturalmente, menor vai ser o seu tempo de vida útil. Os 3 fatores que vão conferir a alta perecibilidade, nunca esqueça, são 3, né? É sua alta atividade de água, tá? Quando a gente fala que a concentração de água de 65% a 80%, eu estou falando de umidade, é o valor total, água livre mais água ligada, mas a gente pode afirmar que 90% dessa umidade total está na forma de água livre. Então, por isso que a maior parte da água presente, e é bastante, é acima, né, de 65%, 65%, 80% é bem considerável, está então disponível aos micro-organismos. Então, isso aí é muito problemático para a conservação da carne. Além disso, podemos afirmar que o pH da carne é favorável ao crescimento de micro-organismos, especialmente as bactérias, né? Em função que o pH da carne é acima de 4,5, né? Lembrando de alguns conceitos já vistos, né, durante o curso. Na tecnologia de alimentos, o pH 4,5, ele é eu digo assim, um divisor de águas, né? Abaixo de 4,5 a classificação é os alimentos são ácidos e acima pouco ácidos, tá? E a composição química, rico em proteínas. Bactérias são um tipo de micro-organismos que preferem desenvolver em alimentos com alta atividade de água, pH acima de 4,5 e substrato de interesse justamente são as proteínas. Por isso, essa alta perecibilidade da carne. Então, aqui, só para reforçar os 2 compostos majoritários. Não esqueçam, água e proteínas. Alguns detalhes importantes, né? Que a água da carcaça vai se encontrar principalmente naquele tecido magro, tá? No tecido adiposo, então onde tem gordura, vai ter pouca água, porque não tem nenhuma afinidade química. A água é polar e a gordura presente no tecido adiposo, substância, né, apolar. E sim, quanto maior for a proporção de gordura, tanto menor será o conteúdo aquoso total da carcaça ou de uma peça. Então, aquele animal tá com muita gordura, ele vai ter
menor concentração de água. Por isso essa variação também de 65 a 80. E a parte de ter uma carcaça com maior gordura ou menor porcentagem de gordura tem muita relação com o tipo de alimentação que esse animal tinha enquanto ele estava vivo. Além disso, a carne fresca, né, ou congelada, ela é uma matéria-prima, tá, para a elaboração de diversos produtos derivados. A indústria de derivados de carne é bastante forte. Há uma série de produtos que podem ser elaborados a partir da matéria-prima carne. Então, eu trouxe alguns aqui para vocês para ilustrar. Então, o charque, que é muito tradicional do gaúcho, né? Pelotas, por exemplo, ela foi uma cidade que foi totalmente construída em torno das charqueadas, né? Temos outros tipos de produtos, como linguiças. A linguiça tem uma infinidade de tipos diferentes. Então eu trouxe aqui linguiça calabresa, tem a linguiça toscana, linguiça defumada. Temos também o salsichão, que é muito utilizado, né, no churrasco como um aperitivo. O presunto também, ele é um derivado muito utilizado para fazer sanduíches, para consumir, usar em pizzas, como recheios de produtos de panificação, tá? O salame também, o salame colonial, o salame italiano, que é um produto fermentado. Temos também a mortadela, que é bem típico também, tá? Um dos principais produtos, quando a gente pensa em derivados de carne, remete já à mortadela, tá? E também eu mostrei ali bem à direita, né, costelinha suína defumada, o bacon, né, que são produtos bastante interessantes, com sabor bem característico, muito utilizado também aqui na nossa região para preparar uma boa feijoada, né? Aí a gente começa a falar sobre esses produtos, começa a dar uma água na boca, a gente começa a salivar. E também não é tão tradicional para nós brasileiros, mas temos aqui no nosso estado algumas indústrias que produzem, né, produtos enlatados. Países europeus, Estados Unidos, que não tem tanta oferta de carne, né? Vamos pensar no Alasca, por exemplo, né? Lá no hemisfério norte, onde não tem muita disponibilidade, oferta de carne. Muitas vezes, o que as pessoas consomem lá? Elas querem consumir carne? Vão consumir na forma de carne enlatada, que o tratamento térmico aplicado à esterilização permite ampliar consideravelmente o tempo de vida útil desses produtos. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês: a carne bovina enlatada, patês, almôndegas presuntada, ali feijão com linguiça, salsicha, né? Para quem gosta, dobradinha, que produtos que já estão prontos, é só abrir a lata e consumir, tá? E também para exportação é fácil, né? A logística de transporte, e a gente tem que pensar muito, né, que eu consigo aumentar consideravelmente o tempo de vida útil da carne ao transformar ela em carne enlatada. Então, pessoal, encerramos aqui o vídeo referente à introdução à ciência e tecnologia de carnes derivadas e a composição química da carne, e espero nos encontrar em breve. Até mais!